Bem, nosso estudo de hoje é a lição 1 do livro Segue-me. E ele tem como título Segue-me e ele o seguiu. Começa com o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 14. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, o seguiu. É interessante notar que por todos os recantos onde Jesus deixou o sinal da sua passagem, houve sempre grande movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir. André e Tiago deixam as redes para acompanhar o Salvador, Mateus levanta-se para segui-lo, os paralíticos que retornam à saúde erguem-se e andam, Lázaro atende-lhe ao chamado e se levanta do sepulcro. Em dolorosas peregrinações e profundos esforços de vontade, Paulo de Tarso procura seguir o Mestre Divino, entre açoites e sofrimentos, depois de se haver levantado às portas de Damasco. Numerosos discípulos do Evangelho nos templos apostólicos acordaram de sua noite de ilusões terrestres, ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Isso constitui um acervo de lições muito claras ao espírito religioso dos últimos tempos. A maioria dos cristãos vão adotando em quase todos os seus trabalhos a lei do menor esforço. Muitos esperam pela visita pessoal de Jesus, no conforto das poltronas acolhedoras, outros fazem preces por intermédio dos discos, aos que desejam comprar tranquilidade celeste com as espórtulas generosas, como também os que, sem nenhum trabalho em si próprio, aguardam intervenções sobrenaturais dos mensageiros do Cristo pelo bem-estar da sua vida. Pergunta a ti mesmo se estás seguindo a Jesus ou apenas as normas do culto externo do teu modo de filiação ao Evangelho. Isso é muito importante, porque levantar e renovar-se ainda é o nosso lema. Para iniciar esse livro, mais um livro em que Emmanuel começa sempre com um versículo bíblico e depois comentando, são 9 livros no total, e esse é o 9º livro que a gente está fazendo agora através desses vídeos. Ele começa lembrando das passagens do Evangelho em que Jesus se dirigiu a alguém e fez o convite. E mostrando que aquela pessoa que aceitou o convite, ela não pode esperar de forma alguma, nem na época de Cristo mesmo, não pôde esperar, como não pode esperar nos dias de hoje, que a vida vai se submeter aos seus caprichos, vai se acertar de acordo com o que ele acha conveniente, porque a coisa não é por aí. A verdade é que depois que a gente aceita, a gente vai entrar num turbilhão de provas, vai rever os mesmos personagens que a gente já são velhos conhecidos nossos, e com uma particularidade, a partir de agora, tendo a preocupação de estar colocando o Evangelho na prática. Então, chama muito a atenção quando ele vem fazer menção, referência a todos esses primeiros cristãos, André, Tiago, que deixam as redes, deixam de ser pescador para ir até o Cristo. Ele não fala aqui do Pedro, mas o Pedro, por exemplo, ficou ao lado do Mestre em todos os momentos. Você para ver que todas as principais passagens do Evangelho fazem referência a Pedro. E tem um momento no Evangelho que Jesus vira claramente para Pedro e fala, Pedro, o dia em que te converteres, quer dizer, o simples fato de estar ao lado ali do Cristo, testemunhando, e até mesmo, vejam bem, que Pedro também nesse momento, enquanto ele ainda não era, entre aspas, convertido, ele pregava boa nova, ele efetuava curas, ele só não efetuou algumas curas que estão descritas ali, uma notadamente está descrita no Evangelho, fala assim, mestre, por que essa categoria de demônios a gente não consegue expulsar? A resposta é porque para essa tem que ter jejum, né? Jejum de comportamentos, tem que ter galardão moral, né? Fazendo uma releitura para os dias de hoje. Mas trabalhava o tempo todo. E quando fala de Paulo de Tarso, ele fala entre açoites e sofrimentos, mas foi buscando ali a sua redenção. E o que acontece nos dias de hoje? A maioria das vezes a gente procura o Cristo porque está desempregado e quer arrumar emprego. Procura o Cristo porque a vida não está correndo da maneira como a gente achava.
eu não estou com aquela pessoa que eu amo de verdade, eu quero a pessoa que eu amo de verdade. Até caprichos amorosos a gente usa nesse momento. A gente quer que os filhos sejam exatamente aquilo que eu quero que sejam e não o que eles são de verdade. E a gente vai criando para a gente situações em que a gente vai se decepcionando, porque na verdade a vida não é desse jeito. Na verdade, a proposta desde o início sempre foi: carrega a tua cruz e segue-me. Então é interessante, como eu já ouvi até em cultos evangélicos, os pastores falando assim: Pedro não deixou de ter sogra. Teve festas ali no evangelho narrado que foram na casa da sogra de Pedro. Se ele não deixou de ter sogra, ele também não deixou de ter esposa, também não deixou de ter filho. Ele nunca abandonou os compromissos dele com a família. Ele simplesmente se adaptou. Ele simplesmente fez uma disciplina de tempo. E aí, se a gente começa a analisar dessa maneira, a gente começa a fazer a comparação com a gente também. E a gente já usa essa comparação até com Cristo já há algum tempo como parâmetro. Porque Jesus, ele tinha uma profissão, ele nunca deixou de ser carpinteiro, porque o carpinteiro é como se fosse o pedreiro de hoje, era o homem que trabalhava na construção civil, e ele tinha a missão dele no bem. Então ele conseguia vamos botar, equilibrar as duas. Ele tinha momentos de lazer, porque vários momentos, inclusive tem um momento notadamente lá no Evangelho, quando ele vai conversar com uma samaritana que está tirando a água do poço, e a samaritana percebe que ele é um profeta, percebe que ele é uma pessoa especial, chama as pessoas da família, os amigos, para poder ouvi-lo, e depois qual é o comentário que eles fazem? Isso é um glutão, isso é um beberrão, porque ele vivia no meio das pessoas menos privilegiadas e estava ali se alimentando, bebendo com eles e conversando com eles. Ele dizia que não veio para os que estão sãos, mas veio para os que estão doentes. Então a gente tem que começar a colocar uma coisa na cabeça: carrega a tua cruz e segue-me. O tempo todo Pedro também tinha sua família, tinha seus filhos e fez uma disciplina do tempo, dividiu o tempo dele certinho. Então se a gente conseguir chegar ao ponto de escolher uma instituição religiosa, e aí quando eu falo instituição religiosa, a gente sabe que a religião melhor é aquela que torna melhor o homem. Não existe religião melhor. Se a religião está te jogando contra o homem, está causando problemas, está trazendo sectarismo, está trazendo divisão, é coisa para a gente ficar de olho aberto. Mas se ela está te mostrando o tempo todo que todos somos irmãos em Cristo, todos somos irmãos, filhos do Pai, vale a pena. Escolha uma instituição e a partir dali a gente recomenda sempre que não se procure essa instituição apenas para ouvir o culto, para ouvir a missa, para ouvir a palestra pública e voltar para casa. Procure sim, o que eu posso fazer, onde eu me enquadro, o que eu posso ajudar. Você para ver assim, 12 discípulos, mas desses 12 a gente ouve referências o tempo todo a Pedro e Tiago, porque depois foram os continuadores, foram ali os precursores do movimento cristão, e a gente ouve falar de João, que era o mais novo e que morreu muito velhinho, ainda na ilha de Patmos, quando não conseguia mais falar nada, a única palavra que ele falava era amai-vos, amai-vos, e fizeram um trabalho maravilhoso. Mas e os outros discípulos? A gente não ouve por quê? Cada um estava cumprindo o seu papel ali, cada um estava disciplinando o seu horário, participando dos trabalhos e se fazendo presente na obra ali. Não tinham, de repente, essa mesma liderança que tinha Pedro, Tiago, mas estavam trabalhando. A gente encontra inúmeras pessoas assim nas instituições. Elas chegam, elas precisam de um norte, de uma orientação. O que eu posso fazer? Se aponta que ela vai fazer, e ela vai fazer de boa vontade, vai procurar ajudar de todas as maneiras. E tem várias pessoas assim. Mas se a gente quer realmente seguir, o Emmanuel termina aqui o texto falando assim: pergunta a ti mesmo se está seguindo a Jesus ou apenas as normas do culto externo, do teu modo de filiação ao Evangelho. Isso é muito importante, porque levantar e renovar ainda é o nosso tema. Então vamos fazer realmente aquela pergunta, né? Eu estou querendo que o Cristo se encaixe nos meus caprichos ou eu estou querendo me tornar cristão de verdade? Cristão de verdade é enfrentar com coragem esses desafios e entender, tem muita coisa, muito trabalho para ser feito, a gente não vai conseguir fazer tudo de uma hora para outra não, tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter resignação.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.